O programa Momento do Campo está na Granja Buriti, uma granja de suínos bem interessante aqui da região de Primavera do Leste. Nós iremos mostrar para vocês como é feita a criação desses animais. Mas para que possamos entrar no local, tanto nós quanto os equipamentos, iremos passar por uma barreira sanitária. A granja está situada em uma área de aproximadamente 20 hectares da Fazenda Buriti, de propriedade de Tarcírio Gebert. Daiane Gebert é a veterinária responsável pelo local. Ela acompanhou nossa equipe de reportagem durante toda a visita e começou explicando que as visitas na granja devem seguir algumas regras de biosseguridade, como o registro escrito com o nome de cada pessoa, data, motivo da visita e o local de origem. Além do levantamento desses dados, a entrada dessas pessoas na granja deve ser precedida de um banho completo, juntamente com a utilização de uniformes e calçados próprios do local. A importância é para a gente tirar sujidades que a gente traz da cidade, de fora, para dentro da granja. Como é uma granja livre, que não tem micoplasma e doenças, então é importante a gente não trazer as doenças para os suínos. Então, para eles terem assim, sanidade, manterem a sanidade do plantel estável, é importante essa barreira que a gente passa os equipamentos num fumigador, que a gente coloca formol, né, formaliza eles, e aí destrói todas as bactérias. E a gente também, o nosso corpo, como a gente vem com bactérias e organismos aleatórios assim no corpo, é importante a gente tomar um banho para fazer essa entrada na granja. E também é interessante que quem vem para a granja também não pode ter passado por outras granjas, Isso. né? A gente, para entrar aqui na granja, a gente recomenda um período de vazio sanitário de 72 horas. Não pode ter contato com outra granja e nem de outros animais, assim, uma granja de aves, alguma coisa assim, para a gente evitar a contaminação, a sobrecontaminação de um animal para outro animal. Ok. E agora vamos conhecer um pouquinho da granja, né? A gente está aqui no primeiro setor, um dos primeiros setores da granja. Explica pra gente, onde estamos? Aqui a gente está no setor de gestação, onde tem os machos para fazer a coleta, para assim as fêmeas serem inseminadas. Hoje a gente tem 960 fêmeas ativas no plantel. Temos alguns machos que a gente faz as coletas, temos machos avós que a gente cruza com as avós, e temos os machos terminadores. A gente faz a própria seleção das fêmeas aqui dentro mesmo. Não entra mais as fêmeas, assim só entrando somente os machos, minimizando a entrada de contaminação de doenças, garantindo a granja ser livre por muito tempo. Essas fêmeas que a gente está vendo aqui já estão todas inseminadas? Essas já estão todas inseminadas. A inseminação ocorre geralmente nos períodos mais frescos do dia, nas primeiras horas, 6 horas da manhã, 6h30, por aí, acontece a inseminação, que é onde o período mais fresco, onde os machos passam na frente das fêmeas e elas ficam na posição estática, mostrando o cio, que elas estão em cio, e assim é inseminado. E é tudo feito por profissionais capacitados para fazer esse processo? Sim, tudo com profissionais capacitados, fazendo higienização para poder fazer a entrada da pipeta no local, tudo garantindo. Ok, agora a gente vê que elas estão tranquilas, né? Agora, na verdade, elas já se alimentaram, né? Já foi feito o primeiro trato, então elas se alimentaram, agora sempre os coxos ficam cheios de água, para elas estarem bebendo água ao longo do dia. Isso é um cuidado, um dos cuidados especiais que tem que ter. Assim, a água é o primordial, não pode faltar água, porque faltou água, a gente compromete toda a gestação dela. Então pode causar aborto, pode causar retorno de cio, essas coisas também. Então a gente também tem que ter um cuidado com a água, para a água ser limpa e bem cuidada. O gerente da granja, também zootecnista, Clodoaldo de Lima Costa Filho, também nos acompanhou na visita. Ele falou dos cuidados importantes com relação à ração, ainda no setor de gestação. As fêmeas, quando elas são desmamadas, elas vêm para cá no setor de gestação e do dia do desmame até o dia da cobertura, que seriam basicamente 5 dias, elas vão receber ração à vontade. Uma ração mais energética, né, mais forte para elas. E aí a partir do dia da inseminação, que seria no desmame nosso é na quinta-feira. Segunda-feira, que seria o dia das coberturas, aí ela já volta a receber a ração de gestação, a ração normal. E aí começa o controle da ração. A ração não é mais à vontade a partir da segunda-feira. E essa quantidade de ração vai variar conforme o score corporal da fêmea. Que as fêmeas mais gordas vão comer um pouco menos, as fêmeas mais magras vão comer um pouco mais, para que elas consigam ter o peso, uniformizar o peso delas, né? Praticamente, padronizar as fêmeas. É importante ficar de olho nisso. É muito importante, porque fêmeas gordas demais, elas futuramente vão dar problema na maternidade. E fêmeas magras também não vão entrar em cio ou não vão poder ser inseminadas, né? Porque elas estão muito magras.
Ok. E com relação aos machos que ficam aqui? Os machos são ração controlada, dá 2 kg, 2,5 kg para eles, uma vez por dia. Ok. E essa ração que tem aqui, vocês fabricam aqui mesmo ou vem de fora a ração? Não, toda a ração da granja é feita, a gente compra os premix, né? Mas ela é toda produzida aqui, misturada e feita aqui na própria granja. A gestação dura aproximadamente 114 dias. Quando essas fêmeas já estão quase nos dias de parir, elas vão para a maternidade. Nós estamos agora na maternidade e nós temos aqui algumas matrizes que já estão quase parindo, né? Isso. Elas chegaram no sábado a gente geralmente aloja elas para ter 4, 5, até 6 dias antes do parto. Então é uma alimentação diferenciada, é uma alimentação pré-parto que a gente coloca para as fêmeas e a gente reduz a quantidade quando elas estão próximas de parir, porque para diminuir a passagem da alimentação do trato delas, para não defecar essas coisas e para ter a contração, o estímulo de contração, né, que libera ocitocina. A gente vai ver o aumento dos tetos, começa a ejeção de leite da fêmea, aumento da vulva. Então é o sinal que elas dão que vai começar a parir. Então hoje é um dia de parto, pariu 2 hoje de manhãzinha, cedo. Então essas aqui estão prestes a parir. Qualquer momento elas podem parir. E vocês acompanham totalmente, né? Isso, aqui sempre fica a gente nessa sala acompanhando o parto, né? Que é um período muito importante para desafogar o leitão, amarrar o umbigo, fazer o manejo, de dar alguns probióticos para ele quando eles nascem, manejo de segurar o leitão no teto da fêmea, garantindo que ele ingira o colostro. Isso é muito importante, porque os leitões quando eles nascem, eles não têm... A temperatura do corpo não é regulada totalmente, então eles não ficam aquecidos. Como eles têm uma baixa gordura na pele, eles nascem mais fraquinhos, mais magrinhos e eles não têm tanta pelagem. Então eles não conseguem manter a temperatura do corpo estável. Então é importante que eles ingiram colostro, que é rico em proteínas e gorduras, para ele conseguir sobreviver. E geralmente ele fica perto da mãe, só que a gente tem que sempre ficar atento para ele não morrer esmagado. Que isso é um dos maiores índices da suinocultura, né? Morte por esmagamento até o 3º dia, onde ele ainda não controlou a temperatura do corpo dele, por isso que ele sempre fica perto da mãe. Em outra maternidade já foi possível ver as matrizes com os seus leitões. Aqui é a maternidade onde já pariu os leitões e aí já foi feito alguns procedimentos. Quando eles nascem, a gente amarra o umbigo e passa no pó secante e fornece um probiótico para eles, como se fosse um Yakult para os humanos, né? Então a gente fornece para eles e a gente garante as 24 horas de mamada, que eles têm que mamar o colostro até 24 horas para ingerir imunoglobulinas, para eles terem força sim para sobreviver a esmagamento, essas coisas, a temperatura. A gente também faz o manejo de cortina à noite, fecha as cortinas, né? E então nascem em média 12,7 leitões, que é a nossa média da granja. Já nasceu até 25 leitões de uma fêmea, então nasceu bastante. Com 3 dias de vida a gente faz o corte de cauda, para não ficar uma cauda muito espessa, aquela cauda enrolada. Então a gente faz o corte de cauda e lixar o dente, que a gente lixa o dente dele para eles não morderem um outro, brigarem, competirem, nem mesmo morderem o teto, para dar algum problema no teto, como mastite, alguma outra infecção, que evita a mãe deixar depois eles de mamarem. São todos cuidados necessários e importantes para que eles se desenvolvam bem, né? Isso, são cuidados necessários e importantes, né? Então a gente também tem que cuidar para não lixar demais o dente, porque pode causar uma infecção, como se fosse um dentista normal. Então a gente tem um cuidado, tem uma maquininha específica para lixar o dente até um certo ponto do dente, para não ter entrada de bactérias, infecções ali. Então é muito importante isso também. Ainda na maternidade foi possível observar que alguns leitões possuem tatuagens na orelha. Para a gente identificar quem são as avós. As avós produzem as futuras mães da granja. Então essa identificação é feita aqui na granja mesmo, com um tatuador e uma tinta de tatuagem mesmo. É feita na orelha das fêmeas, apenas as fêmeas que são feitas as tatuagens, e é feita sempre na orelha direita. Então essas, como são cruzadas com as avós, o cruzamento das avós com os avós e bisavós vão formar as futuras mães. Então é um método da gente identificar quem vão ser as futuras mães da granja.
Então, por isso que a gente tem essa sequência. Essa sequência é da granja mesmo, daqui da suinocultura, para a gente saber que idade que ela tem, quando que ela nasceu, até quando que ela vai começar a ter cio, quando ela tem cio, quando que ela vai começar a ser inseminada. Vai ser feito todo um acompanhamento daqui para frente. Todo um acompanhamento, até elas terem a primeira aparição, que é fêmea de primeiro parto, são as primíparas, né? Aí daqui para frente elas vão ser umas futuras mães que vão estar deitadinhas aí, tendo seus filhotinhos. E uma outra coisa interessante quantas vezes a mãe pode parir, quantas vezes elas têm aí os leitões? As fêmeas, elas têm o pico de produção até o quarto parto. Então, do primeiro ao quarto parto, é o pico de produção delas. Depois do quinto, sexto parto, começa a diminuir a produção. Então, o ideal aqui na granja que a gente faz é ter sexto e sétimo parto que a gente permanece com essas fêmeas. Depois a gente chama elas de descarte, né? Porque elas não são mais produtivas aqui dentro, então elas são vendidas comercialmente. Sobre as matrizes que estão amamentando ainda, Daiane fala sobre os cuidados dados a elas. Agora ela tem uma alimentação especial para ela, né? Uma alimentação energética para aumentar a produção de leite também, para ela fornecer, que desgasta muito o leite, né? A produção de leite, então ela tem que comer bem, né? Quantidade nutricionalmente adequada para ela fornecer grande quantidade de leite para todos esses leitões. E quanto tempo os leitões ficam aqui? Até que idade? Eles ficam aqui, em média, até 21 dias. 21 dias, 24 dias. O ideal seria 24, 26, quanto mais dias, até que melhor. Mas a gente está, como a gente está passando por um período de reforma, eles estão ficando até com 21 dias aqui. Aí, com 21 dias, eles passam para a creche. A partir de 7 dias de idade deles, a gente começa a fornecer uma raçãozinha, que a gente chama uma raçãozinha pronta, nos coxinhos, para eles começarem a habituar com a ração. Quando eles forem desmamados e forem para a creche, aí eles já estão adequados, acostumados a ingerir. Agora nós estamos na creche. Clodoaldo, fala pra gente qual que é o período que os animais ficam aqui e o trabalho que é feito nesse setor. Bem, aqui na creche os animais vão ficar por volta de 42 dias aqui. E o principal trabalho aqui é observação dos animais e manejo de cortina, né? Que são os principais trabalhos que o crecheiro aqui, o responsável pela creche, vai ter. Conforme a alimentação, em relação à alimentação, eles são 3 tipos de alimentações aqui no setor. Isso aí varia com o consumo deles. Ou seja, por volta de 14 dias vão comer a primeira ração, 12 dias da segunda ração e daí para frente até a saída da creche eles vão comer o terceiro tipo de ração aqui na creche. Quantos animais a gente encontra especificamente na creche? Na creche hoje vamos ter por volta de 2.400, 2.500 animais aqui na creche. São divididos em 12 salas de creche, né? Vai ter esse total de 2.500 animais. E Clodoaldo, conta pra gente, o que é feito com os dejetos aqui da granja? Então, todos os dejetos eles são encanados, né? E vão direto lá no biodigestor. Do biodigestor, aí nós temos a lagoa de decantação também, né? Que aí a partir de cada lagoa vai sendo decantado esse resíduo, né? Até o seu destino final, que seria água limpa, né? E com o gás que é produzido dos dejetos, a gente toca aqui a granja, a energia aqui da granja. Canulado temos um motor movido a gás, né? E aí ele toca a energia aqui da granja e das residências aqui dentro da fazenda. Depois da creche, os animais vêm aí para o setor da engorda, né, Clodoaldo? Isso mesmo. Aí aqui eles vão ficar 55 dias aqui, 55 a 60 dias até a saída deles para abate, né? Aqui nesse setor eles são 2 tipos de ração que ele come. Dada a descida da creche, 40 dias aqui eles comem crescimento e daí para frente é a fase de engorda, que como eu disse vai até o final, até o dia do abate. E eles chegam mais ou menos a qual peso aqui? Aqui eles estão chegando por volta de 100, 110 quilos na saída. Vão sair com 160 dias de idade. O ciclo total de vida deles, né? Okay. A gente percebe que é água à vontade, os animais também são bem tranquilos. Então, aqui o cuidado aqui temos 2 funcionários aqui no setor e o cuidado basicamente é isso, é a laminação, né, que é a retirada dos dejetos para que possa ir para o biodigestor e observar se tem algum animal caído, se tem algum animal com febre, se tem algum animal com diarreia e medicar esse animal. A raçamento é 100% automatizado, né, então a mão de obra diminui um pouco, não precisa tanta mão de obra para essa parte. Quantos animais a gente conta nesse setor? Aqui no setor de engorda nós vamos ter por volta de 6.000, 6.500 animais. E agora, Daiane, queria que você explicasse pra gente. A gente falou tanto em suínos aqui. Qual que seria a diferença de suínos com o porco? Como
a gente viu em todos os processos, o suíno tem uma alimentação balanceada e tem diferentes fases, diferente tipificação de fase. Ele é um animal onde fica num ambiente totalmente cimentado, com jaulas, com baias, de idades diferentes, recebendo alimentação balanceada própria para a idade dele. Já o porco, ele é aquele criado solto no jardim das nossas casas, assim, que antigamente, há 30, 40 anos atrás, o vô criava, o tio criava no jardim de casa e era feita uma lavagem. Tipo, era um panelão com milho, várias coisas lá dentro, fubá, farelo, essas coisas assim, era feito e fornecido para eles. Então o porco, ele teve acesso às fezes humanas, que antigamente não tinha esse cuidado da gente ir no banheiro, lavar as mãos e sim defecar onde era viável, né? Então, ele tinha contato, então por isso que os porcos, eles tinham aquela fama de, tem cercose, essas coisas. Então hoje o suíno não tem esse risco, porque temos banheiros dentro, temos banheiros ali, então sempre tem gente aqui no setor, então alguém não vai entrar e defecar na baia. Então isso, a gente tem uma garantia que a gente não tem o cisticercose. Claro, as carnes clandestinas eu não tenho garantia nenhuma, mas por isso passa por abatedouros, passa pelo CIF, passa por 5 certificações até chegar no mercado para o consumo do humano. Então é ideal que a gente compre carne com certificação, carne de qualidade, né? Não aquelas carnes clandestinas, em feira, que não tem certificação, aquelas carnes por fora. Então é isso o ideal. E já que a gente já falou em consumo, que ela citou essa questão, é importante a gente estar ressaltando que a carne suína é muito saudável, né? Isso é verdade. Hoje é uma das carnes comercializadas. O brasileiro, ele tem ainda um preconceito com esse consumo. Então, hoje, cada brasileiro consome por ano 13 quilos de carne. Eu fui recentemente à Espanha e lá eles comem 64 quilos de carne suína. E lá eles têm uma quantidade pouquíssima, baixíssima de pessoas com problemas cardíacos. E isso tem relacionado à carne, do consumo da carne suína, né? Que faz benefícios para cardiológicos, essas coisas. É uma qualidade. Hoje o suíno, ele é uma genética para carne. Antigamente era uma genética para banha, para conservar os alimentos, para fritar mesmo, usavam a banha do animal. Hoje o animal a genética é feita só para qualidade de carne. Tem mais carne, a gordura sempre não é entremeada. A gordura do suíno não está entremeada na carne, ela sempre fica na beirada. Você pode saber o que é carne e o que é gordura na carne suína. Então hoje ela dentre o frango e o suíno, tem 7 cortes que o suíno ultrapassa de baixo colesterol e baixa gordura que tem em relação ao frango. Então ele é uma qualidade é uma carne magra, alguns cortes, claro, tem cortes específicos, como um exemplo deles é a picanha suína. Então assim, tem filezinhos de suíno, o lombinho, que é uma carne mais magra também. Então assim, em relação ao frango, ela também tem alta quantidade de vitamina B12, de ferro, então é uma carne muito saudável para o consumo diário. Essas pessoas que geralmente fazem alta ingestão de frango, essas coisas pode substituir pela carne suína, que tem alta quantidade de ferro e ajuda a regenerar a musculatura. E o mercado do suíno, como está? Daiane conta como está a comercialização desses animais. A comercialização, ela acontece para todo o Brasil, mais ou menos. A gente já vendeu para São Paulo, a gente já vendeu para Tocantins, a gente já vendeu para Luiz Eduardo Magalhães, que fica na Bahia. A gente vende muito para Goiânia, semanalmente tem sempre cargas de Goiânia. Barra do Garça, Primavera do Leste a gente vende, já vendemos para Cuiabá. Então, é um mercado muito amplo. Então, a oferta e a procura é o que manda para onde o destino desses animais. Como é que é a saída? Que é semanalmente? Como é que funciona? A saída desses animais é semanalmente, porque a gente viu no giro, toda semana tem desmame, toda semana tem descreche. Então toda semana também tem que sair os animais da terminação para que a gente possa alojar os outros que estão vindo da creche. Então a saída semanalmente, geralmente a gente vende 300, 450 animais. Essa é a média que a gente vende semanalmente de animais que a gente comercializa. E claro, comercializamos as matrizes também. Quando as matrizes não estão mais produtivas, a gente comercializa também essas fêmeas. Com relação ao peso desses animais, tem algum peso específico na hora da venda? Olha,
Específico não, mas aqui o mercado de Mato Grosso, ele chega a ser 105 a 110 quilos. Eles não querem animais mais pesados do que isso. Já em Minas Gerais é um pouco diferente, tem aqueles mercados de porta que eles chamam, chega a ser vendido animais até 140 quilos. Então é uma diferença que Minas Gerais tem. Pelo aumento, lá também as pessoas consomem mais a carne suína, deve ser fato é isso, sabe? A veterinária falou sobre o preço atual do suíno. Hoje, com o aumento do milho, o milho está muito caro em relação à produção e o dólar também está muito alto, então todos os nossos produtos são dolarizados. Então hoje a gente tem que fazer meio que fazer uma certa conta, sim, para ver se está valendo a pena ou não. Então, se o preço do suíno está caindo, né, hoje ele aumentou um pouco, hoje eu acompanhei, geralmente fecha na quinta-feira os preços, mas hoje já deu uma subida do mercado de São Paulo e Minas Gerais, que é em torno disso que a gente se baseia o preço da gente também. É interessante que aqui vocês até, o que ajuda é que vocês produzem a fábrica, produzem a ração aqui, tem a questão do biodigestor, isso tudo também ajuda a granja, né? Claro, isso tudo é um diferencial, né, que a gente tem, porque o biodigestor a gente economiza muito em energia elétrica e praticamente a gente não paga energia da granja e das casas, apenas da fábrica de ração. E também o milho a gente produz aqui mesmo na lavoura, então a gente faz uma seleção de milho, a quantidade. A gente sempre, na hora da colheita, a gente faz um estudo de cada variedade de milho. Qual tem mais proteína, mais gordura, a qualidade dele, essas coisas, para saber qual que a gente vende e qual que a gente fica para a suinocultura, para a produção. Então isso é um diferencial também que ajuda a nossa produção. Ainda se manter estável, né? Estável. Porque assim, hoje a gente não sabe, com esse preço do milho subindo, o preço do dólar subindo cada vez mais, a gente tem que parar para pensar que se compensa mesmo produzir ou não. Porque a gente tem que tomar muito. Esses são os detalhes para uma granja quebrar ou não. Uma granja ter sucesso ou uma granja regredir. Saber a hora de estacionar.